Olá pessoal, sou o professor Leandro, da Rede Municipal de Ensino, e antes de iniciar a nossa aula, vamos para o nosso processo aqui de higienização das mãos. Bom, então vamos lá para a nossa aula. Hoje na aula do nono ano de Geografia nós vamos falar do tema trabalho e consumo. Antes de dar início, então, vamos falar dos objetivos dessa aula, né? O que a gente procura alcançar com esse tema da aula de hoje. Compreender e diferenciar os fenômenos da globalização e mundialização do espaço geográfico, partindo das relações de trabalho e consumo que nós vamos definir e entender melhor ao longo da aula. Apresentar o processo de estruturação do espaço geográfico no contexto atual, a fim de torná-lo apto a interpretar, a partir do meio onde vive e dos conteúdos a que tem acesso, o fenômeno da globalização. E evidenciar a perspectiva eurocêntrica predominante na formação da sociedade moderna e da atual configuração do espaço geográfico. Vamos lá então. Antes de mais nada, vamos recordar aqui rapidamente um pouco do que foi falado na primeira aula de Geografia do nono ano a respeito da globalização. A globalização, né, para a gente recordar aí um pouquinho o que se trata essa questão, esse fenômeno, ela parte de inovações tecnológicas. Então, digamos que o ponto de partida para dar origem ao que a gente conhece como globalização são inovações principalmente nos meios de comunicação e de transporte. E aí daqui a pouco nós vamos fazer aqui uma espécie de linha do tempo, né, para recordar aí um pouquinho o que determinou a ocorrência desse fenômeno que caracteriza hoje a sociedade e a atual configuração do espaço geográfico. E esse fenômeno ele vai então englobar aí, né, aspectos da cultura, então hábitos, costumes, da economia, então o modo de produção, as relações econômicas e também as relações políticas que precisam existir para dar suporte para que esse fenômeno ocorra. Então, a formação, por exemplo, de organismos, né, internacionais que vão dar aí o suporte necessário para que as relações econômicas se deem nessa escala também internacional global. Aqui, então, nós temos as fases da globalização. Então, nessa linha do tempo aí, para a gente resgatar um pouquinho melhor como que se formou esse processo que caracteriza hoje a nossa sociedade. Então, do século XV até o século XIX, a gente tem aí principalmente dois aspectos, né? A expansão marítima e comercial, que vamos recordar lá das grandes navegações, né? Então, aqui a gente tem, como eu disse, do ponto de vista da inovação tecnológica, as embarcações que conseguiam ir até distâncias maiores, longe da costa, e que possibilitaram, por exemplo, que os europeus conseguissem acessar o continente americano, que de certa forma permaneceu, né, isolado dos demais durante um longo tempo. Depois a gente tem, já no século XVIII, a Revolução Industrial, com a descoberta, por exemplo, do carvão mineral, fonte de combustível, e também a gente vai ter aí a máquina a vapor, né, que era alimentada por essa fonte de combustível, alterando toda a escala e o ritmo da produção de mercadorias, o que elevou, né, as relações a um nível que ainda não havia sido assistido até então. Depois a gente tem, de 1850 até 1945, aproximadamente, a segunda fase, onde nós temos novas evoluções das tecnologias de informação e comunicação, nessa sigla aqui, TIC, e também, num segundo momento, nós vamos ter aí o início do chamado neocolonialismo, que foi o processo de colonização dos países africanos, num período bastante conflituoso na Europa, em que esse processo contribuiu com a extração de riquezas, né? Além da exploração de mão de obra dos trabalhadores africanos, né? A gente tinha então a facilidade de se extrair essas riquezas naturais do continente africano por parte dos europeus, o que também aumentou a escala da produção, contribuindo aí para um novo ganho, né? Mesmo no momento conflituoso, da produtividade. É interessante destacar também que na América do Norte, nesse mesmo período, na virada do século XIX para o século XX, nós vamos ter, por exemplo, o surgimento de um novo modelo de produção industrial e de gestão do trabalho,
na fábrica da Ford. Então surge o chamado Fordismo junto com o Taylorismo, que vão ter também aí modificações expressivas na forma de produzir, com o trabalho especializado, que era uma doutrina pregada pela teoria taylorista, associado à produção em série do Fordismo. E aí esses dois fatores combinados, com uma valorização também do trabalhador, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, fomentando o consumo dessa forma, uma vez que ele tinha uma renda melhor, a gente vai ter aí uma nova etapa do processo de globalização e caracterizada também por esse processo produtivo na América do Norte. Depois de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, até 1989, nós temos o período da Guerra Fria, com uma intensa disputa ideológica, principalmente entre Estados Unidos da América, representando os países desenvolvidos capitalistas, e a União Soviética, representando os países socialistas. E nesse mesmo período, também devido a essa disputa, que alimentava uma disputa armamentista, de desenvolvimento de novas tecnologias militares, a Revolução Técnico-Científica. Então aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, do satélite Sputnik, que foi lançado na órbita da Terra em 1957 pela antiga União Soviética. E a partir de 1990, nós vamos ter aí um processo de multipolarização. Então, no período da Guerra Fria, eu acabei de mencionar, nós tínhamos dois polos, de poder, Estados Unidos e União Soviética. Com a dissolução da União Soviética, após o final da Guerra Fria, nós vamos ter o surgimento de novos polos de poder, nós vamos falar um pouco melhor mais à frente, e também novos avanços tecnológicos que, mais uma vez, vão intensificar aí as trocas de informação, de mercadorias, os fluxos também de pessoas e de capitais de modo geral. Aqui então, só para a gente recordar um pouquinho a localização dos continentes, que nós vamos precisar ao longo da aula, nós temos aqui na legenda o primeiro, nessa cor mais próximo do laranja, a América, que vocês podem ver aqui a oeste de Greenwich. Nós temos a Europa no hemisfério norte, por onde passa aqui o meridiano central de Greenwich, a Ásia a leste de Greenwich, principalmente ali, quase que totalmente no hemisfério norte. Depois, na porção mais central, nós temos o continente africano, também sendo cortado, digamos assim, pelo meridiano de Greenwich. A Oceania mais ao sul da linha do Equador e totalmente a leste. E por último nós temos a Antártida, o continente gelado no extremo sul. Observem bem as linhas imaginárias aqui, então as principais, o meridiano de Greenwich, o principal meridiano, e também a linha do Equador. E nós vamos falar daqui um pouquinho da importância dessas linhas aí para algo que ficou conhecido como eurocentrismo, uma perspectiva eurocêntrica do mundo, que coloca a Europa como se fosse o principal centro do mundo. Agora então, falando aqui um pouquinho sobre algumas das consequências do espaço da globalização, no espaço geográfico, que a gente vai ter então a constituição de algo que, segundo um dos autores que pesquisa esse tema, Emmanuel Castells, caracterizado como um espaço de fluxos. E o que seria esse espaço? É uma organização material das práticas sociais de tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos. Então, vou mostrar dois exemplos aqui para isso ficar um pouquinho mais claro. Quando a gente fala, então, da organização material, por exemplo, aqui nós temos uma imagem, um print de uma tela de um site que ele monitora voos comerciais. Então, observem aqui, cada pontinho amarelo desse, cada aeronave dessa está representando aí um voo comercial no momento em que foi realizado esse print. Então, vejam que há uma grande quantidade de voos comerciais de aeronaves no mundo atual. E aí, para existir todos esses voos aqui, o que a gente precisa? De uma infraestrutura física no espaço, construída no espaço, que dê o suporte para que essas relações aconteçam. No caso de aeronaves, nós precisamos, por exemplo, de aeroportos. Então, esses aeroportos vão ser os pontos, que vão ser construídos no espaço para dar o suporte para que essas relações aconteçam. Então, esses fluxos aéreos aqui, eles dependem dessa infraestrutura física que é construída no espaço. E as relações que estão em torno delas também vão se materializar, elas vão se dar no próprio espaço geográfico. Um outro exemplo que a gente observa aqui, esse retirado de uma página do site da Uber, que é hoje
um dos principais aplicativos de transporte de passageiros, onde a gente tem aqui, né, as cores representando, nós não temos as velocidades, mas as cores representando as velocidades médias da rede rodoviária da cidade de Nova York. Então aqui é um trecho, né, da cidade de Nova York representado nessa imagem, onde a gente observa aqui vários trechos, né, em vermelho. Então são os trechos onde a gente tem as maiores velocidades, onde os carros, os veículos de modo geral, né, motos, caminhões, eles vão atingir as maiores velocidades. Enfim, aqui para a gente o que mais interessa nesse momento é entender como que esse sistema viário, né, esse conjunto de vias que é constituído nas cidades, é construído nas cidades, ele também vai ser um suporte para que ocorram fluxos, relações de várias naturezas, né, então relações sociais, comerciais, de lazer, que vão depender dessa estrutura que foi construída no espaço para que haja então o fluxo, né, para que esses automóveis, esses veículos se desloquem de um ponto a outro, podendo então fazer com que essas relações aconteçam também nesse espaço. Não é exclusivo do caso de Nova York, isso vai acontecer em outras metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, no caso do Brasil, e cidades também de pequeno, médio e grande porte, como é o caso de Uberlândia, né? Então aqui a gente também observa esse tipo de relação. Aqui uma outra questão que está relacionada aos fluxos, né, que, digamos assim, contribui para que esses fluxos ocorram e para, digamos, consolidar também o fenômeno da globalização. Então, a gente tem, né, uma reconfiguração da relação espaço-tempo por meio de todos esses fluxos, uma busca por fluidez. E um elemento que contribui muito é o acesso à internet, que torna, né, a comunicação cada vez mais fácil e mais rápida. Então, esse mapa aqui ele mostra o acesso à internet banda larga em 2016 no mundo. Só uma questão que é importante lembrar, a internet banda larga, ela oferece uma melhor qualidade, né, de navegação e menos restrições ao tráfego de dados. Então, esse tipo de acesso ele garante ao usuário uma melhor experiência da sua navegação na internet. E aqui então a gente vai ter, né, da cor mais clara até a mais escura, o percentual aí de acesso da população, sendo a mais clara aqui o menor percentual, 5%, e a mais escura o maior percentual da população que tem acesso a esse tipo de tecnologia. Observem que, retornando aqui rapidamente, vocês vão observar nesse mapa que predominantemente os voos, né, a maior parte se concentra no hemisfério norte. Retornando aqui então, observem que a escala mais escura, que significa que o maior nível de acesso à internet, banda larga, também predomina no hemisfério norte. Então, como eu disse, daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho melhor a raiz disso tudo, mas os países do hemisfério norte, eles têm uma maior densidade de fluxos, né? Tanto materiais, por exemplo, os voos comerciais, viagens marítimas também, né? Principalmente nessa questão aí para relações comerciais entre países, e aí a gente vai ter também no caso do fluxo de informações, os fluxos imateriais, uma predominância aqui, né, da presença dos países do hemisfério norte mais desenvolvidos. Um fato, né, interessante da gente observar, está nesse gráfico aqui junto ao mapa, que é o fato de que 25%, ou seja, 1/4 do idioma presente na internet é o idioma inglês. E na sequência a gente tem ali quase 20% também do idioma chinês. Um fator que contribui para isso, obviamente, é a grande população, principalmente no caso da China, né, que tem acesso a esses serviços. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma população numerosa também, mas, sobretudo, aqui a importância, né, no cenário político e econômico que os países, principalmente no caso do inglês, Estados Unidos e Inglaterra, e hoje a China, têm no cenário global, que nós vamos entender também melhor ao longo da aula. Aqui, só para exemplificar melhor essa questão da reconfiguração da relação espaço-tempo que eu disse, vamos pegar aqui, nós temos as datas relacionadas àquele resgate que nós fizemos lá da linha do tempo, né, das fases da globalização. Então, observem, por exemplo, de 1500 até 1840, a gente tinha aí velocidades médias das carruagens e barcos à vela, que eram os veículos utilizados na época, que
elas tinham aí em média 16 km por hora de velocidade. Aí nós vamos passar, né, pelos demais períodos, chegando na década de 1960, já no século XX, segunda metade do século XX, com jatos de passageiros que conseguem alcançar aí até 1.100 km por hora. Então, o que a gente observa com isso? Vejam que a representação, né, do planeta na primeira imagem, de 1500 a 1840, ela é maior e ela vem diminuindo até chegar próximo dos dias atuais, onde a gente tem as maiores velocidades. A gente tem uma redefinição, né, dessa nossa percepção do espaço e do tempo, porque a gente consegue alcançar distâncias muito maiores em tempos muito menores do que era possível há algum tempo atrás. Aqui, então, nós vamos ter, né, um outro aspecto muito importante da globalização, que ela vai dar origem ao que a gente conhece por sociedade do consumo, uma vez que hoje, na atual sociedade, as relações de consumo, né, elas definem vários aspectos da nossa vida no nosso cotidiano. E aí nós vamos ter, devido àquele processo de industrialização que eu mencionei, das revoluções industriais, associado ao processo de globalização, o acúmulo de capital por várias grandes corporações multinacionais, ou seja, aquelas que atuam em diferentes países, que vão dar força para determinadas marcas, né? Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, né, nós temos aqui a mais expressiva delas hoje, que seria o Google. Então, podem ver aí os valores em dólares, né? Nós vamos ter aí uma marca que vale aproximadamente, no ano de 2017, 109 bilhões de dólares. Depois nós vamos ter, por exemplo, a Samsung na Coreia do Sul, a Toyota no Japão, a Shell lá na Holanda e outras várias marcas aí, algumas um pouco menos conhecidas. Mas então aqui, só para ficar claro para vocês como que hoje a questão do consumo ela está associada diretamente às relações que a gente desenvolve no nosso cotidiano. Isso a gente vê também por meio da difusão de produtos e hábitos, né, que principalmente saem dos países ricos, países centrais, para os países de economia mais pobre, menos desenvolvidos, né, ou periféricos. E aí um papel importantíssimo que a gente vê, né, são dos meios de comunicação, dos grandes meios de comunicação de massa. Por exemplo, a rede BBC de Londres e o The New York Times dos Estados Unidos da América, né? Então, da cidade de Nova York. Esses veículos de comunicação, o que eles vão fazer, obviamente? Eles vão difundir, em grande parte, a informação que é produzida no seu território, a partir da sua visão de mundo, para os demais territórios, para os demais países. E, consequentemente, isso vai carregado de vários hábitos e costumes, né, típicos desses países, dessas populações, e que vão em direção a esses outros países que acabam absorvendo essas informações, esses hábitos e esses costumes. Além disso, nós temos também, por exemplo, as redes de fast food, né, como o Bob's, o McDonald's e outras, que vão também, né, difundir hábitos alimentares que até o início do século XX eles nem sequer existiam e que, devido à expressão da economia desses países e que essas marcas atingem também, eles conseguem hoje atingir aí diversos países mundo afora. Além disso, nós vamos ter, por exemplo, marcas também dos setores de tecnologia, de produtos como computadores, celulares, etc. E também marcas de roupas, né, que vão se difundir aí mundo afora. Continuando então sobre a sociedade do consumo, né, nesse contexto do mundo globalizado, nós vamos ter aí também uma espécie de segregação de espaços, por exemplo, os espaços VIPs, né, as salas VIPs em aeroportos e em outros locais, hotéis luxuosos também de grandes redes que se espalham pelo mundo com um conceito, digamos assim, de hospedagem e de lazer que se assemelha. E com isso a gente tem a chamada homogeneização das paisagens, ou seja, uma espécie de padronização dessas paisagens mundo afora. A própria rede de fast food McDonald's, se vocês observarem, as lojas elas têm uma identidade visual que é própria delas. Então, se você visita uma aqui, ou em São Paulo, ou nos Estados Unidos, você vai ter uma paisagem muito semelhante se constituindo naquele ambiente ali. Depois nós vamos ter também formas espaciais, né, que são projetadas para unificar o chamado ambiente simbólico da elite, representado aqui por essas grandes redes de hotéis luxuosos e também as salas VIPs de aeroportos. Vindo então para o mundo do trabalho. Aí, como eu já comentei, aquelas revoluções industriais
Principalmente a primeira revolução industrial no século XVIII, ela é um grande marco porque você tem uma população que vivia num mundo predominantemente agrário na Europa e que de repente essa população ela começa a ser atraída, né, e até direcionada, uma vez que o processo de mecanização ele ocorre também no campo, então boa parte da mão de obra ela é em parte expulsa mesmo do campo e outra é atraída, né, juntamente com essa que foi expulsa, devido aos empregos que surgem nas indústrias que geralmente vão se localizar nas cidades ou formar cidades no seu entorno, as vilas operárias que existiam naquele momento histórico. Mas o que a gente vai ter, né? Além dessas alterações no espaço, aí, a gente vai ter também uma grande alteração no ritmo de vida dessas pessoas. Então, principalmente as relações de trabalho, elas vão começar a ser ditadas não mais pelo tempo natural. Então, uma população agrária ela estava muito adaptada a um modo de vida ligado aos elementos da natureza, e aí a gente tem os condicionantes climáticos, por exemplo, mas sim agora pelo tempo da máquina, que vai ditar esse ritmo de trabalho e o ritmo de vida dessas pessoas. Esse processo todo, que eu já comentei em parte como ele foi evoluindo, ele vai chegar até os dias atuais, né, onde a gente tem aí no século XXI plantas automatizadas que já vêm desde o final do século XX e que cada vez mais, né, elas têm novas tecnologias sendo incorporadas, como a aprendizagem de máquina, conhecida como machine learning, no seu nome em inglês, a inteligência artificial, e alguns estudiosos já chegam a falar numa quarta revolução industrial. Ou seja, hoje o trabalho, né, humano, grande parte dele vem sendo substituído por máquinas que conseguem realizar essas atividades e às vezes até com um ganho de produtividade no processo maior do que aquele que o ser humano conseguia produzir. Aqui a gente tem um exemplo, né, do que a gente chama de divisão internacional do trabalho, que está relacionada a esse processo que eu acabei de comentar. Então, todas essas inovações tecnológicas que surgiram e que modificaram o mundo do trabalho, elas se materializam no espaço da seguinte maneira. Os países, e observem aqui novamente a divisão entre norte e sul, que estão no hemisfério norte, eles vão conter principalmente as atividades, né, ou as sedes das empresas na cor vermelha, a predominância no hemisfério norte, ou então os centros de pesquisa e desenvolvimento, ou de design, né, de projeto. E aí então, as atividades fabris, grande parte delas, se direciona para o hemisfério sul. Ou seja, as atividades mais sofisticadas, que exigem um conhecimento mais especializado, elas ficam nos países sedes, né, ou em outros países que têm um elevado nível de desenvolvimento, e também que tem grandes centros de pesquisa. Como nós vamos observar, eu vou passar aqui rapidamente para voltar no outro mapa, vocês podem ver, por exemplo, Estados Unidos, países europeus, os países aqui da região do Japão, da China, que concentram os principais centros de inovação tecnológica no mundo. Por exemplo, o Vale do Silício nos Estados Unidos. E aí a gente vai ter, né, devido a essa configuração, dessa nova configuração do espaço geográfico relacionada à questão dessa nova divisão internacional do trabalho, nós temos então aqui um mapa que mostra para a gente a força do polo, né? O que significa isso? A força que cada um desses países representados aqui tem no cenário político e econômico mundial devido a, por exemplo, o seu PIB, né? O Produto Interno Bruto, que é toda a riqueza que o país gera, e outros elementos mais. Então nós vamos ter, por exemplo, os Estados Unidos sendo o principal ainda hoje, então ele exerce um papel de comando, digamos assim, desse cenário global, associado aí também, né, no mesmo nível, a alguns países menores, Luxemburgo, Singapura, Suíça, Hong Kong, dentre outros, e nós vamos ter na sequência, né, o Reino Unido, a União Europeia, em um nível um pouco abaixo, né, então aqui o nível vai de 1 a 5, Estados Unidos no nível 5 mais elevado, Reino Unido e União Europeia nível 4, Japão também nível 4, e aí nós vamos ter o grupo dos países chamados emergentes, né, os principais emergentes, a sigla BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em níveis um pouco menores, né, sendo o mais desenvolvido deles hoje a China, por ter um grande volume de capital acumulado e ser um país altamente industrializado, com elevados níveis também de desenvolvimento tecnológico no período atual. Dentro desse contexto, então, né, um outro aspecto importante que a gente precisa recordar são os organismos internacionais. E aí nós vamos focar aqui basicamente em 3 blocos econômicos, né? O primeiro que nós vamos falar, então, é o ASEAN,
que é um bloco composto por países do Sudeste Asiático. Observem na legenda, nós temos aqui então a Associação dos Países do Sudeste Asiático, que foi criada em 1967. Então aqui nós temos países como Indonésia, Malásia e também Singapura. Importante falar de Singapura porque Singapura faz parte dos chamados tigres asiáticos, né? Como vocês viram naquele mapa da Força do Polo também, é um país altamente desenvolvido, né? Com um alto potencial tecnológico e também um grande poder econômico, devido ao processo de industrialização que ocorreu na década de 1970 desses países, que fez com que eles crescessem, né, muito rapidamente, e por isso esse nome, né, fazendo associação à velocidade, à rapidez do animal, o tigre. E aí então Singapura representa, né, um dos principais países desse grupo aqui, desse bloco econômico chamado Ásia. O outro que a gente vai destacar, o segundo aliás, é a APEC. Então, a APEC, só mostrar aqui para vocês, o ano de criação em 1989, né, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que é composta, além de alguns desses países do ASEAN, que eu acabei de mostrar, por algumas das principais potências, né, econômicas do mundo. Então, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, China, Japão, Coreia do Sul e outros países também que têm uma importância no cenário econômico mundial. Nesse caso aqui, a gente tem também, né, uma das principais rotas comerciais do mundo, justamente por ter aqui as grandes economias concentradas, né, algumas das principais grandes economias concentradas nessa área, fazendo com que seja uma área também bastante vigiada devido à presença desses países aí. Aí voltando um pouquinho para falar de outro bloco, que é a União Europeia, nós já vamos ver o mapa dela um pouco melhor, mas antes disso, só recordando aquela questão do eurocentrismo que eu falei um pouco antes, bem rapidamente aqui, vocês observam então as colônias e feitorias europeias no mundo no século XVI. E aqui o que a gente pode observar? Que já havia uma presença muito grande, né, de europeus em vários pontos do território, mundo afora, em vários pontos do planeta naquele momento, com áreas colonizadas, como no caso da América, e outras áreas onde haviam as feitorias, né, onde eles instalavam ali áreas também para realização de comércio, tráfico negreiro e outras mais. Então, isso aqui é só para evidenciar um pouco do que deu origem, né, a essa importância que a Europa assumiu no mundo moderno. Aí então a gente chega, né, à formação da União Europeia, que hoje tem 27 Estados-membros, né, então um dos principais blocos econômicos que a gente tem atualmente, inclusive do ponto de vista da organização interna do bloco, ele tem o nível, digamos assim, mais elevado, né, que é uma união econômica e monetária, onde a gente vai ter, por exemplo, que nós já vamos ver na sequência, uma moeda comum. Mas então, esse bloco, né, ele vai surgir na década de 1950. Primeiro, ele é proposto em 1950 na Declaração Schuman, pelo ministro de Negócios francês da época, e se concretiza em 1951, formando a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, nesse período, então, com um grupo mais reduzido de países ali. Então, teve início lá com Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Depois, passando por uma série de tratados, como o Tratado de Roma, que institui o mercado europeu, o mercado comum europeu, desculpa. Depois nós vamos ter, em 1992, o Tratado de Maastricht, que vai instituir, então, a União Europeia. Depois, em 1993, a instituição do Mercado Único. Em 95, o Espaço Schengen, que é um espaço de livre circulação de pessoas dos países que compõem a União Europeia e também de alguns países associados. Em 2002, então, a instituição do euro, né, que é a moeda comum, e um alargamento para leste no ano de 2004, quando a gente observa que vários países, né, aderem também ao bloco europeu. Aqui então, rapidamente, só para mostrar a zona do euro, os países na cor amarela nesse mapa representam os países que fazem parte da zona do euro e os países na cor azul são aqueles que não aderiram ao euro como moeda oficial. E aí então nós temos, né, o cenário atual. Diante de tudo que a gente viu aqui, nós temos um movimento hoje
que define, então, redefine, digamos assim, essas relações internacionais nesse contexto desse mundo globalizado. Por exemplo, recentemente nós tivemos o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, que é muito significativo pela expressão desse grupo de países, né, principalmente a Inglaterra, pela sua importância política e econômica. A gente tem atualmente uma aproximação, por exemplo, entre a França e a Rússia. Nós temos, por exemplo, alguns outros elementos que mostram aí que os Estados Unidos ele vem perdendo muito poder devido ao que a gente chama de uma política protecionista, de um fechamento dessas relações comerciais. E aí, então, nós temos uma redefinição desse cenário internacional devido a esse chamado conservadorismo, né, que vem mudando aí a postura de alguns países com relação à política internacional. Então, para fechar, vamos recordar o que nós vimos na aula de hoje. Nós falamos, então, resgatamos o conceito de globalização, que envolve aspectos da cultura, da economia e da política, que deu origem, então, ao chamado espaço de fluxos, né, que é onde a gente tem uma série de relações e de estruturas construídas no espaço que vão dar as condições para que esses fluxos de informação, de mercadoria, de pessoas, ele ocorra no espaço. E depois nós viemos, então, passando pelas relações de consumo e de trabalho, entendendo melhor como que essas relações elas vão também ser redefinidas dentro desse contexto da chamada globalização, das inovações tecnológicas, e chegamos até as organizações internacionais, os blocos econômicos, né? O ASEAN, que é composto pelos países do Sudeste Asiático, a APEC, que tem várias das grandes economias que estão localizadas na costa do Oceano Pacífico, e também a União Europeia, né, recordando aí a importância que a Europa assume, né, na história moderna, dando origem também a um dos principais blocos econômicos e que vai colaborar para essa redefinição desse mundo hoje que a gente diz que é um mundo multipolar. Então, esses são os elementos que nós observamos. Assistam também às aulas de História e de Língua Portuguesa, façam as atividades do portal e na próxima aula nós retomamos aí com um pouco mais de Geografia também. Valeu, muito obrigado aí, se cuidem, um abraço.